Imagine uma história que revolucionou a nona arte e toda a cultura pop. Imagine ainda uma história que continua atual, mesmo tendo sido produzida há décadas atrás. Tudo isso e muito mais é o que veremos agora no quadro Resenha HQ. Anos 60. O mundo estava passando por um momento de mudanças drásticas. A Guerra Fria e a ameaça de uma bomba nuclear faziam com que a sociedade vivenciasse uma transição de conceitos bastante profunda. A partir de agosto de 1964, com o aumento de tropas militares enviadas pelo governo americano ao Vietnã, os jovens estavam deixando os livros de lado e se equipando com armas. A própria juventude se preparava para o que parecia ser um estouro de uma terceira guerra mundial. Além disso, havia um movimento de contracultura iniciado, em que o povo passou a questionar mais o modo de vida americano, surgindo líderes sociais que lutavam pelos direitos civis das minorias. Aquela foi uma época marcada fortemente por conflitos políticos, protestos e queima de convocações para o serviço militar. Foi um período em que parte da população passou a acreditar que o sonho americano não era exatamente um sonho. Com isso, foi promovido na nação do Tio Sam um desejo crescente de mudanças e um sentimento de descrença nos ideais americanos. E todos esses movimentos refletiram nas artes, na literatura e nos filmes em geral. O momento propunha um novo estilo de vida, e os quadrinhos de super-heróis não passariam ilesos a essas mudanças, até mesmo porque na segunda metade da década de 60, vários quadrinhos de super-heróis estavam sendo cancelados. Era uma época em que o mercado precisava se libertar do código de ética que amarrou a Era de Prata. Os quadrinhos da Era de Prata, com seu mundo doce e simplista, não eram mais tão interessantes como antes. Era o início de uma nova era, onde os super-heróis precisariam se engajar em temas políticos e sociais, em uma abordagem mais realista. Era o advento da Era de Bronze. 1970. Diante da crescente queda no mercado de quadrinhos, Julius Schwartz, o homem responsável por iniciar a Era de Prata, deixou o cargo de editor da revista Lanterna Verde, protagonizada por um dos heróis que ele mesmo havia ajudado a reinventar, colocando-o aos cuidados de Dennis O'Neil e Neil Adams para encabeçarem uma reformulação do Vigilante Esmeralda, que sofria com as baixas vendas. O'Neil estava em uma fase em que o seu lado jornalista estava particularmente inspirado, e foi se baseando na realidade que via todos os dias que planejou o seu projeto. A ideia era colocar um super-herói para lidar com um problema real, dentro do contexto da vida real. Para isso, o uso do Lanterna Verde seria perfeito, tendo em vista que no contexto da época, ele poderia ser tratado como um policial que simplesmente cumpria ordens, sem questioná-las, assim como os policiais americanos que desciam o cacete nos manifestantes dos movimentos da contracultura, ou mesmo como os soldados que exterminavam jovens na Guerra do Vietnã. Por outro lado, já que Hal Jordan era o personagem que patrulhava o espaço com uma arma de poder infinito e munido de ideias semifascistas, a utilização de um contraponto para isso seria perfeito. Para isso, utilizaram o Arqueiro Verde, um herói que, até então, nunca tinha conseguido se firmar como uma figura popular dentro da editora, e que seria a voz invertida, o esquerdista sem muitas travas nas línguas, que discutiria o papel da força do Estado sobre o social. Tal personalidade para Oliver Queen ficaria tão marcada que serviria o personagem até as histórias recentes, excluindo, obviamente, a versão dos Novos 52 e a da sua série de TV, Arrow, que mais lembra um Batman verde. Adams e O'Neil estavam prontos para aquele projeto que mudaria para sempre o mercado de quadrinhos. 2016. Lanterna Verde e Arqueiro Verde continua extremamente atual. A HQ se tornou uma obra-prima por elaborar uma história tão marcante e atemporal. Ela é a semente para o que iria estourar posteriormente nos anos 80, com obras como Watchmen e Cavaleiro das Trevas de Frank Miller.
Não é à toa que a obra é tão idolatrada por qualquer fã de literatura em geral. Só é uma pena que as editoras nacionais se recusam a republicá-la aqui no Brasil. No nosso caso, encontramos essa história nas edições da coleção Grandes Clássicos da DC, que foi publicada pela Panini em 2006 e que trouxe a história de Lanterna Verde e Arqueiro Verde dividida em 2 volumes. Conseguimos adquirir o primeiro volume pelo Mercado Livre, através do vendedor Ademir Célio da Rocha, no valor de R$40. E o segundo volume no Sebo Capricho, no valor de R$34,90. Ambas chegaram em perfeito estado e me mostraram terem sido excelentes aquisições. O grande clássico Lanterna Verde e Arqueiro Verde, de Dennis O'Neil e Neil Adams, foi publicado em 1970 e revolucionou a forma de fazer quadrinhos, abordando temas políticos, discutindo questões raciais e refletindo sobre o tráfico de drogas. Este talvez seja o primeiro passo para questionamentos morais e políticos dentro de quadrinhos de heróis. A história apresenta o Lanterna Verde no seu papel clássico, representante dos Guardiões do planeta Terra, uma espécie de policiais do universo. Inicialmente, vemos o personagem fazendo uma espécie de ronda em Star City, quando encontra um jovem agredindo um homem mais velho. Sua reação, obviamente, é a de socorrer o homem e prender o agressor. Porém, o que não se esperava é que a população ao redor da briga reagisse negativamente, jogando pedras e lixos na cabeça do herói. É justamente nesse momento que surge o Arqueiro Verde e questiona toda a lógica do Lanterna, mostrando que ele prendeu justamente o oprimido e não o opressor. Por outro lado, o policial Hal Jordan explica que estava apenas realizando seu trabalho e cumprindo a lei. E o arqueiro afirma que durante a Segunda Guerra, os soldados nazistas também estavam trabalhando e cumprindo ordens. O ponto mais interessante do início dessa história é justamente refletir sobre esse embate de pensamentos. O Arqueiro Verde é o antagonista do Lanterna Verde. Enquanto Jordan apresenta uma personalidade mais conservadora, com traços profundos de respeito a uma moral estabelecida, a ordem e a hierarquia sem questionamentos, o arqueiro é anárquico, problematizando todas as noções que para o primeiro eram coisas estabelecidas. Desse encontro de diferentes visões surge a necessidade de entender melhor a humanidade e a sua complexidade. E é daí que ambos decidem viajar pelas estradas dos Estados Unidos em busca desse conhecimento. E é neste momento que surge um terceiro personagem, um senhor negro, que apresenta talvez um dos quadrinhos mais antológicos de toda a história da nona arte. Eu andei lendo sobre ti. Você trabalha para uns anõezinhos azuis e ajudou uns sujeitos laranjas em outro planeta. Também deu uma forcinha para um povo roxo. Só que você andou se esquecendo de uma cor. Por que você nunca ajudou os negros? Como era de se esperar, o gladiador Esmeralda não demora a perceber os seus erros de julgamento e começa a ver as situações de uma forma não mais tão maniqueísta quanto antes. E isso também acaba acontecendo com o arqueiro. Essa história nos ensina que os extremos estão sempre entrando numa contradição sem fim. E ela nos mostra, principalmente nos dias de hoje, um período em que vivemos uma polarização tão acentuada que o melhor caminho é sempre o da sensatez. Com isso, a nova era dos quadrinhos passou a abordar temas mais maduros e mais reais, como o alcoolismo, o racismo, a pobreza e o uso de drogas, como podemos notar na edição intitulada como Dizem que Elas Matam, mas Não Dizem Quando, publicada originalmente em Lanterna Verde 86, em outubro de 1971. A história revela que o tradicional parceiro mirim de Arqueiro Verde, o Ricardito, ficou viciado em drogas. A cena de Oliver batendo no seu parceiro mirim demonstra o quanto é difícil, até mesmo para um super-herói, aceitar que uma pessoa tão próxima esteja usando drogas.
Até então, o mercado de quadrinhos nunca havia apresentado uma história tão forte e tão madura, bem diferente daquela inocência tradicional da Era de Prata, e que fez o mundo refletir sobre aquela realidade tão atual dos jovens, o quanto as drogas estavam destruindo as pessoas. Toda esta obra é didática. Ela deveria ser utilizada como base para qualquer tipo de teoria sobre democracia, lutas de classes e desigualdade social. A sua temática é tão relevante que a visão preconceituosa sobre os super-heróis dos quadrinhos passou a refletir também em outra plataforma. No cinema, uma parte do público acabou se encantando com a maneira mais crível de se construir uma história. Naturalmente, que outra parte desse público continua encarando essas histórias como um produto enlatado. Filmes escapistas, blockbuster com conteúdo raso. O universo Marvel nos cinemas, por exemplo, realmente não se preocupa em trazer novas perspectivas estéticas e discursivas para esses filmes. Essa é a proposta da produtora, que está mais preocupada com o entretenimento do seu público, o que é um grande mérito. Porém, particularmente, humildemente acredito que essas produções poderiam contribuir bastante em termos de gênero, linguagem e crítica social, ao invés de puramente entreter. Percebemos através de Lanterna Verde e Arqueiro Verde que ainda no início dos anos 70, os quadrinhos ganharam contribuições em vários aspectos, aprofundando sua narrativa sem perder o valor de entretenimento. Acredito que em pleno século XXI, no ano de 2016, o cinema também pode conseguir isso. Aliás, essa história nos mostra que todos nós estamos sujeitos a erros e que nunca seremos os donos da verdade. Que, como foi dito pelo Guardião na própria revista, o ser humano tem uma capacidade para alcançar as estrelas, mas que se continuar trilhando o caminho que está trilhando, irá acabar se destruindo. E você, querido amigo telespectador, o que pensa sobre isso? Vamos debater sobre esse assunto. Afinal, esse é um espaço democrático. Opine, faça você também a diferença e seja sempre bem-vindo ao nosso Conexão Cidadão.